Como vocês sabem, o Teach não é como os outros. Ele tem um corpo diferente. Será que foi assim que ele conseguiu o poder de Barba Branca? Um corpo diferente. Só essa frase já motivou teorias inteiras aqui no YouTube, no Reddit e em toda a comunidade de One Piece. E se eu te contasse que isso já foi mostrado na obra, mas nós nunca percebemos? E vamos mais além aqui. O Oda já tinha revelado que Barba Negra é desde o arco de Drum. Uma das teorias mais insanas que vocês vão ver aqui no canal, e com certeza no fim desse vídeo vocês vão perceber o quanto tudo isso aqui faz sentido. Barba Negra é o personagem mais forte do mundo de One Piece e nós podemos provar. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e se vocês gostam do nosso conteúdo, chequem os links na descrição. Lá tem todas as formas que vocês podem acompanhar a gente e ajudar a gente de alguma forma. Inclusive, se inscreva no canal secundário porque a gente tá quase batendo 1000 inscritos. E agora sim, preparem-se para ter suas mentes explodidas mais uma vez. Venham comigo e vamos juntos para mais uma teoria. Barba Negra sempre foi um personagem extremamente misterioso e bizarro. Desde a sua apresentação em Jaya e as diversas teorias que surgiram com a frase "não é ele, são eles", tornaram a introdução desse vilão uma das melhores de todos os mangás. Desde Jaya, passando por Water 7, Impel Down e finalizando em Marineford, vimos a ascensão de um dos personagens mais inteligentes e estratégicos da obra, culminando no evento mais inesperado de todos, quando Teach rouba a fruta de Barba Branca, a fruta dos terremotos. Nós todos sabemos do potencial absurdo que esse personagem tem, e ele é um forte candidato a ser o vilão final de One Piece. Acontece que nos capítulos mais recentes, e desde que esse personagem se tornou Yonkou, parece que seus objetivos mudaram. Sua ambição anterior de encontrar One Piece, junto com as prováveis ambições semelhantes às de Shebeck, foram lentamente sendo substituídas por objetivos diferentes, como de roubar a fruta de Hancock e tornar a ilha de Hashinozo um país reconhecido pelo governo. O personagem parece ter se acomodado em sua ilha e gostado da vida de rei, como ele mesmo brinca no capítulo 1080. Mas será que realmente é isso e um dos personagens mais incríveis e bem desenvolvidos da obra desistiu de seu maior objetivo, que possivelmente era o de ser rei do mundo assim como seu predecessor? A resposta é não. Barba Negra tem uma personalidade que parece muito simples, porém conforme analisamos as nuances de seus comportamentos, percebemos que ele é muito mais complexo do que parece. Mas antes de falarmos sobre seus reais objetivos e acima de tudo, o que faz de Marshall D. Teach o personagem mais forte de One Piece, precisamos voltar na primeira menção a ele no mangá. E não foi em Jaya. Vamos voltar ao arco de Drum. Nesse arco, que aparentemente é apenas uma transição, conhecemos Dalton, que nos conta que o reino de Drum foi invadido por uma tripulação pirata liderada por um homem chamado Barba Negra. Até hoje, quase 1000 capítulos depois, não sabemos qual foi o motivo exato que levou Teach a invadir essa ilha, já que antes de Marineford, o pirata parecia premeditar todos os seus passos, planejando cada movimento. Uma das teorias mais interessantes sobre isso é que ele estava buscando conhecimento sobre as Akumas no Mi, já que lá existiam os melhores médicos de toda a Grand Line, que detinham conhecimento sobre anatomia e fisiologia humana, e poderiam saber algo sobre os portadores das frutas. Afinal, foi de lá que surgiu o Rumble Ball de Chopper, que permite ao usuário despertar sua forma final de maneira artificial. Porém, esses médicos também eram capazes de estudar o corpo de Barba Negra, que, como dito por Marco, era um corpo diferente. Esse pode ter sido o objetivo de Teach ao invadir esse reino. Porém, não é disso que queremos falar aqui. Vamos então ao capítulo 134. Luffy e Sanji estão conversando enquanto escalam a montanha nevada. Em um dos raros momentos de lucidez de Luffy na obra, ele fala sobre uma história que ouviu em um bar na sua vila. Ei, você sabia que pessoas de países frios não dormem? Porque se eles dormirem, eles morrem. Após Luffy dizer isso, Sanji duvida e até se pergunta se foi o Sop que contou isso pra ele. Mas Luffy diz que está falando sério e então Sanji começa a zoar com a cara dele. Esse é um detalhe que nós já comentamos em outros vídeos e que vocês sabem que se refere ao próprio Barba Negra, pois é o único personagem em mais de 1080 capítulos de mangá sobre o qual foi dito que nunca foi visto dormindo. O Oda colocou essa informação curiosamente no capítulo em que Barba Negra é mencionado pela primeira vez e dito justamente por Luffy, que viveu com Shanks. Shanks, quando criança, fazia parte do bando de Roger e conheceu Barba Negra em um dos encontros que teve com a tripulação de Barba Branca. No capítulo 966, o Oda revela através de Bug que Teach nunca dormiu na vida e o palhaço ainda o chama de monstro. Inclusive, em um SBS que o Oda mostra aos Shichibukais crianças, Teach está chorando sob a luz da meia-lua, provavelmente por não conseguir dormir de forma alguma.
Então não fica difícil relacionar as duas características ao mesmo personagem, a de nunca dormir e, mais importante e crucial para o resto desse vídeo, a de pertencer a uma terra congelada. Quando vi o corpo dele na terra congelada, não conseguia parar de tremer. Há 500 anos esse ser nojento teve seu último fôlego depois de ter devastado os oceanos. É contado que havia um país onde criminosos de diversas nações eram reunidos. Esse lendário país era conhecido em todo o mundo e este era o seu líder. Esse discurso foi realizado por Gekko Moria no capítulo 456 e pessoalmente é um dos nossos discursos favoritos de todo o mangá. Não é por ele em si, mas pelo que ele representa. E aqui, vamos mostrar detalhes que vocês nunca perceberam. Primeiro, percebam que a forma com que Moria fala dessa terra congelada é objetiva, como se houvesse um lugar específico conhecido por ser congelado. Ele diz na terra congelada e não em uma terra congelada. E no original não há diferenças nessa parte, então não foi um erro de tradução. Outro ponto, Ors é conhecido por ser o puxador de continentes, pois de acordo com Moria, as terras que caíram por suas mãos foram inteiras arrastadas por ele, criando um país de criminosos ou vilões. Imaginem a força e o poder dessa criatura absurda. E por ser um gigante ancestral, a sua expectativa de vida é de pelo menos 3 ou 4 vezes mais que a de um humano normal. Se nós podemos viver até uns 100 anos mais ou menos, eles poderiam viver até os 400 anos. Agora vamos fazer um cálculo simples. Moria diz que essa criatura morreu há 500 anos. Somando sua expectativa de vida a esse número, temos exatamente o período que corresponde ao século perdido. O período de 100 anos que foi apagado da história pelo governo mundial. Então, se levarmos em conta tudo isso, temos um guerreiro lendário que criou um país de criminosos com suas próprias mãos durante o século perdido. Além disso, Moria diz que ele foi a única pessoa na história a ser chamada de demônio, ou besta, dependendo da tradução. E é claro, temos o chapéu de palha gigante no subsolo de Mary Joyce, dentro da Câmara Fria que curiosamente tem o mesmo símbolo presente na roupa de Ors. Juntando tudo, temos um gigante ancestral que viveu durante o século perdido e construiu uma nação numa terra agora congelada. Ele foi chamado de demônio e todas as pessoas com o nome D também são chamadas de demônios e morto em batalha pelos seus crimes. Se vocês ainda não entenderam, vamos deixar mais claro. O chapéu de palha gigante também pertenceu a ele. Nós estamos afirmando aqui que esse personagem foi o Joy Boy. Querem mais provas? Nós vamos dar a vocês. Moria veio do East Blue, lar original de figuras como Shanks e Mihawk, além do lugar que estava sendo investigado por Nico Olivia, a mãe de Robin. Essa terra congelada provavelmente se encontra nesse oceano. Além disso, um lugar em One Piece que é congelado e tem cadáveres de um tempo antigo pode ser resquício de uma guerra antiga. Será que há mais pessoas como Ors ainda congeladas naquela terra? Na página em que vemos este gigante pela primeira vez, no canto inferior direito, vemos Moria segurando a sombra de Luffy. E não precisamos nem dizer com que essa sombra está aparecendo nessa página, né? E qual foi o arco em que Luffy apareceu na pose do Nika pela primeira vez? Isso mesmo, no arco de Doom, a única outra terra naturalmente congelada que conhecemos em One Piece. Além disso, sabemos agora que Zunisha foi companheiro de Joy Boy. Não faria muito sentido que uma criatura daquele tamanho tivesse como melhor amigo e fiel companheiro um gigante? As peças começam a se encaixar aqui. Aliás, porque alguém acima de Sengoku pediu para que Doflamingo eliminasse Gekko Moria diferente do que fez com todos os outros Shichibukais? Será que eles descobriram o contato desse personagem com o corpo de seu maior inimigo e quiseram apagar sua existência? Mas se vocês ainda não estão convencidos disso, tentem considerar essa possibilidade. Digamos que Ors realmente foi Joy Boy, ou pelo menos um dos que herdaram esse título ao longo dos anos. Sendo assim, a simbologia por trás da entrega do chapéu de palha feita por Ace para Ors Jr., descendente do próprio Ors, seria muito mais do que apenas um gesto de carinho entre os dois. A chama de Ace estaria sendo carregada pelo gigante, chama que um dia foi de seu antecessor. Certo, acho que agora vocês já aceitaram que essa é uma possibilidade bem interessante. Mas o que isso tudo tem a ver com Barba Negra? E é aqui que entra a melhor parte dessa teoria. Vamos provar que Teach é o personagem mais forte de One Piece. Ors, Ors Jr. e Marshall de Teach têm algo em comum. E não é apenas a barriga proeminente. Os três carregam em alguma parte de seus corpos a representação de 3 caveiras. Muitos teorizaram, inclusive nós, a respeito das caveiras que caracterizam a Jolly Roger de Teach, mas nunca paramos para pensar que ela é igual aos símbolos que os 2 gigantes ancestrais carregam consigo. Esse símbolo pode representar um clã no passado ou uma nação de guerreiros que viveram durante o século perdido, já que Ors foi o líder de uma nação de
criminosos no passado. O mais interessante nessa semelhança, porém, não é o símbolo das caveiras, mas sim o propósito desses personagens. Vocês se lembram do que falamos no início do vídeo sobre Barba Negra estar apresentando objetivos diferentes do que os que ele apresentava até a Guerra de Marineford? Embora eles pareçam aleatórios e sem sentido, um deles em especial não parece ter sido colocado na obra por acaso. No capítulo 1080, Teach diz que sequestrou Kobe para tornar a Ilha Pirata um país reconhecido pelo governo mundial. Kobe imediatamente responde que não havia chance do governo permitir um país de criminosos. Porém, um país assim já existiu no passado e provavelmente foi apagado justamente pelo governo. Se o sonho de Barba Negra passa pela criação desse país, será que ele tem conhecimento sobre a nação liderada por Ors no passado e por isso ele carrega seu símbolo em sua bandeira? Indo mais além, o corpo estranho de Barba Negra pode ser devido a uma linhagem de um gigante ancestral? Dessa forma, sua resistência fora do normal o faria aguentar o poder de 2 Akumas no Mi sem morrer, ou até mais que isso. O que seria mais forte que o Yonkou como Shanks ou que rivalizasse com o próprio Win em relação ao perigo para a jornada de Luffy, um vilão que sabe de tudo sobre o século perdido, que herdou o propósito de Shebeck e que nasceu na Terra Congelada que era governada por Ors, o guerreiro lendário, um remanescente da linhagem do Puxador de Continentes. A única pessoa na história capaz de resistir ao poder de 2 Akumas no Mi em seu corpo, Marshall de Teach. Imagine o tamanho do flashback da infância de Teach se nele fosse mostrada a Terra governada por Ors, uma nação que abrigava aqueles chamados de criminosos pelo governo, o Reino Antigo. Um reino formado por diversos outros reinos, grandioso em tamanho e em tecnologia, governado por um rei chamado Joy Boy. Após sua queda, a única coisa que sobrou foi uma terra congelada repleta de cadáveres, um deles sendo do gigante ancestral que governou aquele reino. Nico Olivia descobriu sobre a existência desse reino e foi até o East Blue para investigar, pois assim como os arqueólogos de Ohara, seu desejo era descobrir o que aconteceu durante o século perdido. Teach veio dessa terra congelada e por isso não consegue dormir. De alguma forma, seus antepassados sobreviveram à guerra que levou ao fim desse grande reino e seu propósito permaneceu vivo ao longo de todos esses anos. Isso pode ser visto pelo símbolo desse clã sendo passado de geração em geração, representado nas 3 caveiras. Porém, esse propósito foi passado de forma distorcida. O pirata Rocks também provavelmente conhecia o propósito de Joy Boy. Como falamos em outro vídeo, Joy Boy tinha o sonho de tornar o mundo livre, e esse sonho passou para gerações futuras em forma de seu propósito, que foi distorcido diversas vezes ao longo dos anos. O trono de Mary Joyce, que deveria estar vazio, é ocupado por In, no cargo de rei do mundo, de uma forma totalmente opressora e cruel, destruindo reinos inteiros por discordarem dele. Ors provavelmente tentou fazer um país com aqueles que se recusaram a servir ao governo, sendo chamados de criminosos, e o seu líder de demônio. Shebeck procurou conhecer os tabus do mundo e com certeza aprendeu muito sobre o Reino Antigo e o seu líder, e talvez pensou que poderia também se tornar o Joy Boy. Porém, ele entendeu errado esse propósito e almejou ter o poder para dominar o mundo inteiro. Big Mom, que fez parte de sua tripulação, e até mesmo Kaido, desejaram o mesmo, cada um de uma forma. Teach pode ter descoberto sobre os tabus do mundo assim como seu antecessor, e ele pode estar seguindo esse propósito distorcido e tentando criar a própria utopia, que nada mais é do que uma forma distorcida do sonho de Joy Boy. E então temos Luffy, no centro de todo esse furacão. Se essa teoria estiver correta, o confronto entre esses dois personagens, Luffy e Barba Negra, terá um peso de 900 anos, assim como Barba Branca disse em Marineford. Essa luta não será apenas contra Teach, mas sim contra todos aqueles que tentaram ser Joy Boy, porém seguindo uma distorção do propósito dele. Teach também carrega o peso de 900 anos, porém ele está do lado da opressão, do caos e da escuridão, de Shebeck e até do próprio In, que cada um à sua forma tentou dominar o mundo e não o libertar. Além disso, Teach é o personagem que tem em seu sangue o DNA dos gigantes ancestrais, os guerreiros mais fortes do mundo, o propósito do maior pirata que já existiu, o corpo estranho herdado de um gigante ancestral e o poder de 2 Akumas no Mi. Esse é o inimigo mais forte e poderoso que o Luffy já enfrentou e que será seu obstáculo final antes de ele encontrar o One Piece. O teste final para aquele que herdou o propósito verdadeiro do Joy Boy do passado, que será o libertador do mundo algum dia. É muita responsabilidade para um garoto com chapéu de palha, certo? Mas tudo bem, afinal, ele não quer ser ninguém importante. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aí embaixo e comentar o que vocês acharam. Além disso, deixe seu like pra gente ver que vocês estão gostando e chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram, a plataforma de lives do canal e principalmente o canal secundário. Se inscrevam por lá pra dar uma força. E é isso, galera. Valeu!